Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maria Isabel e vou ensinar a disciplina de Ciências Naturais. O tema da nossa aula de hoje é sobre os micro-organismos decompositores, sobre a atuação deles no ambiente e sobre a importância deles no ciclo de energia. Em uma cadeia alimentar, nós podemos perceber que os produtores são aqueles seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Eles fazem isso através de um processo chamado fotossíntese. Na fotossíntese, eles produzem energia para si mesmos. É importante ressaltar a importância do Sol como fonte primária de energia. No processo da fotossíntese, como podemos ver na imagem, o Sol fornece energia para a planta retira os nutrientes necessários e a água do solo, e assim ela consegue realizar o seu processo de fotossíntese produzindo energia para si mesma. Quando o produtor serve de alimento para um consumidor, parte dessa energia passa para esse consumidor. E quando esse segundo consumidor ele serve de alimento para um outro consumidor, essa energia também é transferida. E quando o consumidor final morre, essa energia vira nutrientes para os decompositores que estarão no solo. A ação dos decompositores é transformar aquela matéria orgânica morta em nutrientes e substâncias menores. Essas substâncias ficarão no solo e posteriormente servirão para nutrir algum outro produtor que estivesse desenvolvendo naquele solo. Aqui temos o exemplo de uma cadeia alimentar. Temos os produtores, que são os vegetais, temos o consumidor primário, que é aquele que se alimenta necessariamente de um produtor, e temos um outro consumidor, que se alimenta de consumidores. E no final, quando esse consumidor final morre, ele vai servir de alimento para os decompositores que estarão no solo. Aqui está um exemplo de uma cadeia alimentar também. Produtores, consumidores e decompositores. São os personagens de uma cadeia alimentar. Nutrientes e substâncias se juntam para formar um ser, para formar partes de um ser. Mas quando esse ser não tem mais vida, esses nutrientes e substâncias serão decompostos por micro-organismos. Os micro-organismos vão atuar na decomposição dessa matéria orgânica, ou seja, eles vão fazer com que esses nutrientes e substâncias se tornem partes menores e mais simples. Isso é a decomposição. Quer ver um exemplo mais fácil para se entender? Quando você está lá na sua aula de matemática e a professora diz assim: vamos decompor o número 1254. Você sabe o que ela está pedindo para você fazer? Vamos ver. O número 1254, ele será decomposto cada número na sua ordem: unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então vai ficar assim: 1000 mais 200 mais 50 mais 4. Decompor é isso, é desmontar, é separar em partes menores. A degradação da matéria é mais ou menos assim: é quando o micro-organismo age separando em partes menores aquelas substâncias e aqueles nutrientes da matéria orgânica que está morta. Aqui nós temos exemplos de decompositores atuando no ambiente e até mesmo nos alimentos, quando eles começam a estragar. São ações de decompositores fazendo a degradação dessa matéria. Você sabe o que é um produto biodegradável? Primeiro vamos analisar a palavra biodegradável. Degradável significa aquilo que pode ser degradado, destruído. Bio significa vida. Então, um produto biodegradável é aquele produto que os decompositores conseguirão fazer a degradação, a decomposição. Precisamos prestar bastante atenção que existem alguns produtos que têm selos que mostram que eles são produtos biodegradáveis. Mas existem outros produtos que não têm esse selo e que podem levar centenas de anos para serem decompostos no meio ambiente. Então,
Vamos prestar bastante atenção nos produtos que estamos consumindo e vamos prestar atenção onde jogamos fora, onde descartamos esses produtos. Vamos jogar o lixo sempre no lixo, para não poluirmos mais o meio ambiente. Agora vamos falar sobre a decomposição. Vamos entender melhor como acontece a decomposição? O Lego. Você conhece o Lego? É como desmontar um Lego ou um outro brinquedo de desmontar. Um Lego, quando você tem essas peças de montar, você pode montar uma figura, uma imagem, e para você montar uma outra figura ou uma outra imagem, você precisa desmontar a figura que já está montada. Reordenar as peças e assim você conseguirá montar uma outra coisa. Então, a decomposição é um processo de desmontar os nutrientes e as substâncias presentes numa matéria orgânica que está morta. E esses nutrientes e essas substâncias voltarão para o solo e servirão para nutrir algum produtor que estará em desenvolvimento naquele solo. Você sabe o que é compostagem? Bom, produzir lixo é inevitável. Mas o lixo orgânico, que é aquele composto por cascas de frutas, restos de alimentos, coisas que vão se degradar mesmo, esse lixo orgânico ele não é reciclável. E o que fazer com ele? Você pode aproveitá-lo fazendo compostagem. Então, o que é compostagem? Você sabia que pode usar o lixo orgânico produzido em sua casa para fazer adubo para plantas fazendo compostagem? É uma montagem que você faz colocando lixo orgânico na terra e ali os micro-organismos vão agir decompondo aquele lixo. Na internet você encontra vários vídeos ensinando a fazer compostagem, mas o que eu quero ressaltar aqui é que no final desse processo você vai ter um material extremamente rico em nutrientes e substâncias bons para o crescimento das plantas. Para que ocorra a decomposição é necessário 3 condições: a presença de calor, água e oxigênio. A presença da água ou da umidade é muito importante, porque todos os micro-organismos precisam de água para viver. Na verdade, todos os seres vivos precisam de água para viver. A presença do calor é importante, pois é no calor que os micro-organismos se desenvolvem, se reproduzem. Nós costumamos dizer que os micro-organismos só são visíveis com o auxílio do microscópio, são invisíveis ao olho nu. Mas a atuação deles é bem perceptível, é bem visível, como por exemplo, quando aparecem fungos e bolores no pão ou em outros alimentos. E também a presença do oxigênio. Alguns decompositores precisarão do oxigênio em suas atuações no ambiente. Então, hoje você aprendeu sobre a importância dos decompositores, tanto no ambiente como eles têm a atuação de limpar o ambiente, né? E a presença deles numa cadeia alimentar. Numa cadeia alimentar nós temos os seguintes participantes: temos os produtores, que são aqueles seres vivos que produzem alimento para si próprio através do processo da fotossíntese. Temos os consumidores que se alimentam daqueles produtores e um pouco da energia dos produtores passam para esses consumidores. Temos os consumidores que se alimentam de consumidores herbívoros, né? E também temos os decompositores, que farão a limpeza do ambiente, que farão a decomposição da matéria orgânica morta. Tchau!